Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui depois de tanto tempo aí, umas boas férias, né? Apesar que o pessoal do Estágio 1 está começando um estágio agora com a gente, né? Então sejam bem-vindos a essa nova fase do curso de vocês, que é onde vocês vão colocar em prática toda aquela habilidade que vocês aprenderam ao longo dos 6 semestres anteriores. Eu e a professora Marisa vamos estar aqui para dar auxílio para vocês, eu especificamente em matéria de direito constitucional e a professora Marisa em matéria de direito civil. Tá? No entanto, como é a primeira vez, tá? No grupo a gente vai prestar todas as orientações possíveis, mas tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês. Primeira coisa, eu e a Pro Marisa estamos aqui para ser apenas um professor orientador. Então a gente vem, ensina a peça, monta esqueletinho com vocês, dá todas as bases para que vocês possam desenvolver a petição sozinho. Além disso, a gente tira dúvidas, eventuais dúvidas, mas para que a gente possa tirar dúvidas, vocês têm de antemão ver a videoaula e ter lido a situação problema, porque as dúvidas nos plantões não vão ser para a gente explicar o problema novamente ou ler o problema com você. A dúvida é especificamente sobre algum ponto. Ah, professor, eu não sei como demonstrar o fumus bonis iuris. Ah, eu não sei o que é um valor da causa, como colocar um valor da causa. Professora, quais os requisitos do pedido liminar? Né? O que é uma qualificação? Como eu tenho que fazer a qualificação? Só preciso colocar os dados? Né? Eu tenho que estruturar, tenho que escrever bonitinho, né? Ai, não tem e-mail, o que eu faço? Lá no 319 pede e-mail, né? Então, são dúvidas bem pontuais com relação a cada um dos casos que vão ser propostos para vocês ao longo desse semestre. Geralmente, para vocês que são do estágio supervisionado 1, nós começamos com uma situação, problemas e vamos com ela até o fim, como se fosse um processo. Né? Então, tem um fato, você começa com ele, então, geralmente, começa com uma inicial e o processo vai se desenvolvendo. Então, são 6 peças, cada peça é uma peça diferente, referente ao mesmo caso, à mesma situação causuística, que vai se desenrolar. Portanto, eu e a Pro Marisa, por estar aqui somente para auxiliar, para poder orientar vocês, nós não temos nenhuma autonomia de avaliação, não temos nenhuma autonomia para prorrogação ou dilação de prazo, nada. Nós somos somente a pessoa que vai amparar vocês, para poder auxiliar, somente isso, sem nenhuma competência avaliativa. Espero que isso fique muito claro, porque não adianta mandar para nós pedidos prorrogando prazo, pedindo para repostar, porque a gente não tem acesso ao sistema. Então vamos lá, como funciona? Você vai assistir os vídeos, ler o problema, estudar a legislação ali pertinente, depois vai elaborar sua peça. Quando você elaborar sua peça, você vai elaborar em Doc, no Word. Por quê? Porque você vai postar ela lá no seu sistema AVA, lá na sua tarefa, e aí o tutor, em 7 dias úteis, ele vai corrigir a sua peça e devolver. Olha que bacana. O sistema permite para você 2 postagens. Uma que você pode postar e o tutor corrige e te devolve, e a segunda definitiva. No entanto, existe aí prazo. O tutor só pode devolver essa correção prévia para que você corrija e adquira uma maior pontuação se você entregar para ele até 7 dias úteis do prazo final. Se você não fizer dessa forma, ele não vai te dar a devolutiva e vai considerar aquela sua peça como a definitiva. Ah, falta 5 dias para o prazo, postei antes. Você postou 5 dias, mas não postou 7 dias. Então, não dá tempo, e é úteis, não dá tempo dele te dar a devolutiva para você repostar dentro do prazo.
Pensando nisso, nós montamos mais um calendário que eu vou disponibilizar para vocês no grupo, até o prazo fatality, para vocês terem a devolutiva do tutor. E aí o tutor devolve para vocês, especificando o que tá certo, o que não está certo, o que tem que corrigir, o que você precisa repensar. Você corrige e aí tem mais uma chance de aumentar a tua nota na peça, certo? Então, isso é muito importante. Sigam os prazos que nós estabelecemos para vocês, né? Que eu e a Promarisa estabelecemos para vocês. Não é que a gente queira apressar o desenvolvimento de vocês ou a entrega das atividades, é que a gente quer garantir que vocês vão ter a revisão pelo tutor e ter a segunda chance para repostar a peça já corrigida. Combinado? Então, o prazo que eu e a Promarisa falar é o prazo que tem que seguir e eu vou colocar no grupo uma tabelinha de prazo. Bom, fora isso, lembrem-se sempre, como eu disse no início, tem que ser em Word. Se você coloca em PDF, o tutor não tem como corrigir, tá bom? Aí ele vai considerar como se fosse definitivo, porque você colocou em PDF e o PDF não se mexe, tá? Em teoria, né? Não se mexe, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar? Então tá certo. O nosso estágio veja, o estágio 1 tem duas partes: direito civil e direito constitucional. Então, a temática 1, que é direito civil, é com a Promarisa, e a temática 2, que é direito constitucional, é comigo. Apesar que tanto uma como a outra pode orientar vocês com relação a questões processuais do mesmo jeito, porque é processo civil, tá? Então, vamos lá. O nosso caso de constitucional, e eu vou ler com vocês o caso, tá? Para que vocês possam aí assimilar o problema que a gente tem, e é um belo de um problema, tá? Olha aí o caso. O doutor José, que é advogado da Associação de Defesa de Beneficiários de Planos de Saúde de Pernambuco, ADBPP, atuante naquele estado na cidade de Recife há mais de 10 anos. José é inscrito na OAB de Pernambuco, com o número 54321. A ADBP, agora eu vou chamar ela de associação, tá? Porque o nome é muito complicado, muito comprido. Vamos chamar de associação. A associação foi procurada por diversas pessoas em janeiro de 2022. E todas elas, de forma uníssona, idêntica, vieram reclamar sobre os planos de saúde em virtude de uma grande mudança, principalmente, ou ou estritamente, unicamente, uma mudança que houve unicamente para as pessoas mais idosas, acima dos 55 anos. Essas pessoas seriam integralmente assumidas por outra empresa e sob a condição de que obrigatoriamente submetessem as novas cláusulas contratuais para que permanecesse sendo atendida sob pena de imediata cessação do serviço. Deixa eu explicar com outras palavras. Temos uma empresa X, tá? E essa empresa X está escrita aqui um pouquinho mais embaixo, que é a empresa. Deixa eu só pegar o meu cursor, que não está aparecendo aqui. Essa empresa, a Health, essa é a empresa que fez os planos de saúde aí com várias pessoas, inclusive um grande número de beneficiários acima de 55 anos. Essa empresa, ela simplesmente, do nada, sem consultar os seus beneficiários, ela passou todos os seus clientes, consumidores, acima de 55 anos, para uma outra empresa chamada SemHelp, que pertence ao mesmo grupo. Então, veja, tem a empresa principal e tem uma outra empresa. Essa empresa principal, onde os contratos principais foram feitos, pegou todos os contratos de pessoas de 55 anos ou mais, acima de 55 anos, e migrou para SemHelp. Da SemHealth para SemHelp.
Acontece que, primeiro, seria obrigatório que todas as pessoas que foram migradas, destaco de novo, todas as pessoas são maiores de 55 anos, somente elas foram migradas, deveriam se submeter às novas cláusulas contratuais, senão o contrato estava encerrado, né? Não havia mais, iria cessar o contrato. Então, continuando aqui, ó. Todas essas pessoas eram beneficiadas nos planos da empresa Ascen Health e passaram a compor de forma automática o plano Sem Help, que pertence ao mesmo grupo econômico, mas que conta, olha a importante informação aqui, gente, mas que conta com uma rede de atendimento muito inferior àquela inicialmente contratada. Quando aquelas pessoas lá atrás contrataram a Ascen Health, a empresa principal, elas contrataram porque prestavam um serviço X. Agora que elas estão sendo obrigadas a migrar para uma outra empresa, a Ascen Health, elas estão migrando, só que essa empresa tem uma rede de atendimento, um número de médicos muito inferior. E não é só isso, gente. Olha aqui, ó. O novo plano não possui hospitais importantes que constavam na rede anterior. Além disso, ele tem um número menor de médicos que se encontra exclusivamente nos hospitais próprios do plano, localizados apenas na capital do estado de Pernambuco, que é onde os fatos estão ocorrendo, mesmo tendo o plano uma promessa de um amplo atendimento nacional. Olha a complexidade. Além de eu obrigar a mudar de empresa que vai fornecer a prestação dos serviços de saúde, é obrigatório aderir a todas as cláusulas. Não teve anuência dos consumidores. A rede, ela tem a empresa tem a empresa a qual migraram tem uma rede de atendimento inferior, com poucos médicos, e esses médicos somente nos hospitais da própria rede. Além disso, esses hospitais que são da própria rede são localizados apenas na capital. Só que o contrato diz que o plano é nacional. Veja, os médicos atendidos pela empresa, a rede de médicos, só está na capital, só que o plano é nacional. Continuando. Os beneficiários ainda foram obrigados a aderir a um novo contrato. Veja, um novo contrato, em que é a cláusula de permanência máxima de 15 dias de internação na UTI e carência para a utilização de serviços de assistência médica nas situações de emergência, urgência, por 90 dias a contar da migração. Então, veja, além de todas essas abusividades que eu já comentei, além disso, passou a existir um novo contrato com cláusula de uso máximo da UTI de 15 dias, como se a gente pudesse falar, olha, eu só posso ficar doente 15 dias, não posso mais, né? E eu preciso, para ir para um pronto-socorro, para uma emergência, no caso de emergência e urgência, eu teria que esperar 90 dias. Se eu sofresse um acidente, caísse, qualquer circunstância de urgência, emergência, não poderia me valer dos prontos-socorros aí e do plano de saúde. Essas pessoas são associadas da Associação de Defesa de Beneficiários de Planos de Saúde de Pernambuco. Então, todo mundo que reclamou lá para o seu José, que é advogado da associação, também são associados. E pediram para que fosse tomada uma medida judicial urgente. Pediram para que fosse tomada uma medida judicial urgente, porque eles poderiam amanhã precisar de um pronto-socorro, de um atendimento de urgência, e precisavam dar continuidade aos seus tratamentos.
a fim de que todos fossem protegidos contra essas atitudes da empresa. Agora sim, você, aluno, figurando como advogado, como o advogado José, faz de conta que vocês são o José, advogado. Qual medida você poderá tomar para preservar o direito dessas pessoas? Aí, gente, essa é a situação, o caso para vocês. Quando vocês pegarem lá a sua petição, até um tópico antes no AVA, vai ter um videozinho já falando sobre várias temáticas de direito constitucional. E vai ter um arquivo chamado Sua Petição, e nesse arquivo ele vai te ensinar várias questões do rumo que você pode tomar para começar, né? Vai falar de direitos fundamentais, vai falar do CDC, vai falar de princípios. Então, é muito importante você ler esse material. É essencial que você leia esse material para que você possa iniciar como é que eu vou buscar o do direito, tá? Então, é importante, muito importante vocês lerem esse material. Está certo? Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Esse módulo, assim como todos os demais módulos do estágio, possui uma provinha ao final. Então, vocês vão fazer 6 peças e depois tem uma prova, que é uma petição, uma peça, mas não uma das peças que já houve, mas correlacionada ao caso, tá bom? Alguma coisa correlacionada ao que você viu, mas não idêntico, tá bom? Bom, para ajudar vocês não ficar aí no limbo, a gente prepara ainda, vou compartilhar, tá? Espera um pouquinho. Algo para ajudar. E eu vou mandar para vocês um esqueleto, esse que está aí na tela de vocês. O esqueleto da petição. A gente colocou, e é isso mesmo, é esse esqueleto. Vocês é que vão ter que preencher as lacunas, as informações principais, estruturais, desculpa, principais não, estruturais estão aí. As principais quem coloca vocês. Então, vamos lá. Vocês precisam ficar atento, até mesmo lá naquela sua petição, tá? Ao final, vai falar qual é os pontos que você precisa ficar atento, porque esses pontos é o que o avaliador vai julgar, vai avaliar, né? O tutor vai avaliar para te dar a nota. Importante, critérios de avaliação, quanto vale, tá tudo especificado no manual que tá no AVA, bem lá em cima na barrinha. Tem o manual de plágio, copiou do coleguinha, dançou. O tutor já zera na hora, tá? Não tentem, por favor, vocês têm todos os instrumentos. Por isso que eu vou pedir que esses materiais que eu e a Promarisa manda para vocês, de esqueleto, vocês precisam modificar, porque plágio o tutor anula de pleno direito, de imediato. Tá? Então, naquele materialzinho que eu falei para vocês, a sua petição, ao final ele fala alguns pontos que você precisa se ater para ter um positivo lá com o seu tutor. Então, endereçamento, né? Questão de legitimidade ativa, passiva, questões aí de cabimento, questões de fato, de narrar os fatos, né? Questão de fazer os pedidos corretamente, de fundamentar o direito a que se pede, valor da causa, né? E data e assinatura, tudo isso pontua. Aí vocês têm que ficar atentos. Bom, já cumprindo o primeiro requisito, que é a competência. E para isso, espero que vocês anotem aí, quem não estiver anotando, dê um jeito aí de anotar. Depois volta o vídeo e anota. Temos algumas legislações que vão ser essenciais, e outra que vai ser um plus, tá? Essencial é a Lei de Ação Civil Pública, Constituição Federal, no 162, que vai falar da saúde. Deixa eu só conferir aqui que é o 162 mesmo. CDC é muito importante, porque lá nós temos o artigo 81, artigo 6º, artigo 51, todos eles vão
ajudar. Não se preocupa que esses artigos eu coloquei nessa petição que está aqui para vocês, tá? Então, tudo isso é muito importante vocês estarem lendo. Vou repetir. A Constituição, lá no artigo 196, lá no artigo 5º, inciso 32, ambos vão falar, o artigo 5º vai falar sobre o direito fundamental da proteção consumerista, e o artigo 196 vai falar do direito à saúde como direito social. Ambos são direitos fundamentais. Então, merece a proteção do Estado e são considerados aí direitos difusos, tá? Porque pertence a todos, tá? Toda a sociedade. E aí, Constituição Federal, Código Civil, Estatuto do Idoso e Lei de Ação Civil Pública. Essas 4, é bom vocês darem uma lida para poder desenvolver essa petição. Tem mais uma leizinha que, assim, traz um plus, vai ajudar vocês a trazer mais fundamentos, a pensar um pouquinho mais. E é especificamente um artigo, o artigo 12 da Lei 9.656 de 98. Eu creio que eu não me lembro, eu acho que eu coloquei sim aqui em algum lugar a lei, só não me lembro de ter colocado artigo 12, mas é artigo 12 da Lei 9.656, que é a lei dos planos de saúde. Lá no artigo 12 vai falar 2 coisinhas bem bacanas, que não há carência para emergência e que não pode ter limitação de dias, né, de prazo para usar o TI, tá bom? Por isso que é importante, mas um plus a mais. As outras fundamentações têm que constar, essa é muito importante, tá? Então, dá uma lidinha, forme um argumento em cima desse artigo 12 aí. Fora isso, aí, já eu divagando, né, procurando um pouco mais de fundamentos para vocês, como se eu já fosse o senhor José, né, eu que estivesse advogando ali, né? Eu encontrei uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, tá? E aí foi fuçando mesmo, gente, porque quando vocês começarem a advogar vai ser dessa forma, vai ser procurando, pesquisando sempre. Essa resolução normativa, ela vai trazer em algum momento o direito de portabilidade da carência. Na realidade, essa resolução é para isso. Artigo 1º dela diz, essa resolução dispõe sobre a portabilidade de carência para beneficiários de plano privado de assistência à saúde. Então, já é também um plus para vocês entenderem como funciona a questão de plano de saúde. Você lendo tanto a lei dos planos de saúde quanto essa resolução normativa 438 da Agência Nacional de Saúde, tudo isso ajuda a gente a desenvolver um raciocínio e fazer os nossos fundamentos. Fundamento do nosso direito, tá? Ok. Então, vamos lá. Endereçamento. O endereçamento vai depender do foro competente. E o foro competente está lá na nossa lei de ação civil pública, que ele fala assim, no artigo 2º, que as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar. Então, lendo o enunciado do caso, a gente consegue ver que o dano ocorreu ali em Recife, na capital. Por isso, nós endereçamos ao Excelentíssimo Senhor Doutor, juiz de direito, da vara, né, tracinho vara. Por que tracinho? Porque a gente não sabe quantas varas tem, tá? A gente não sabe nem em qual vara vai cair. Às vezes, em cidades muito pequenas, tem só uma vara para toda qualquer demanda, civil, penal, e aí é vara única, ok, fica fácil. Mas a gente não sabe em que vara vai cair, por isso a gente coloca o tracinho da vara civil, matéria civil, da comarca da capital Recife, Pernambuco.
tá? Então, na ação civil pública, o foro competente para julgar a demanda é o local onde ocorreu os danos. E aí eu já dei spoiler do que é a nossa peça, uma ação civil pública. Interessante lembrar que a ação civil pública, ela é útil sempre que houver uma lesão, né, uma responsabilidade por danos morais, patrimoniais, ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valor histórico, artístico, turístico, paisagístico, a todo e qualquer direito difuso coletivo, quando há dano à ordem econômica, à ordem urbanística, à dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos e também ao patrimônio público social. Veja, essa ferramenta, uma pessoa, um cidadão, para proteger esses direitos, um cidadão também tem uma ferramenta, que é a ação civil pública, tá? A competência para ação civil pública é do cidadão em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. A competência aqui para propor uma ação civil pública é outra. Na realidade, não é nem competência, é os legitimados. É outra. Vou falar já para vocês quando a gente chegar na nossa parte de legitimados. Então, a primeira parte da nossa peça foi o endereçamento. A segunda parte é qualificação do requerente, do autor. Quem é o autor? É a associação. Então, a Associação de Defesa dos Beneficiários de Planos de Saúde. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é: não inventem dados que o problema não tenha. Se o problema não tem algum dado, você coloca XXX, tá? No entanto, às vezes o problema nos deixa informações para a gente chegar a algum dado, que é o caso da associação. Deixe-me passar agora para a parte de legitimidade para eu explicar o que eu estou falando. Ó. Da legitimidade ativa da associação. Está lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347. No artigo 5º, fala assim: tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. Tá? Vou pular direto para o inciso 5. Tem legitimidade a associação que, concomitantemente, está constituída há pelo menos 1 ano nos termos da Lei Civil e inclua entre suas finalidades institucional a proteção ao patrimônio público e social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, que significa dizer que não é qualquer associação que pode propor uma ação civil pública. Somente a que está constituída há mais de 1 ano e aquela que é formada com o objetivo de proteger alguma das áreas que está ali tutelada pela ação civil pública. No nosso caso, se a associação é de defesa de beneficiários de plano de saúde, um beneficiário de plano de saúde é consumidor. Logo, ela está legitimada por esse aspecto. No entanto, lá na nossa situação problema, em nenhum momento falou quando ela foi estabelecida. Mas o problema nos deu uma informação que a gente abstrai que ela esteja, que essa associação esteja estabelecida há mais de 1 ano. Logo depois, quando começa o caso, no primeiro parágrafo fala assim, o parágrafo vai falar: José é advogado da Associação de Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde de Pernambuco, atuante naquele estado, na cidade de Recife, há mais de 10 anos. Quem é atuante naquele estado, na cidade de Recife, há mais de 10 anos? É a associação, e não o advogado. Nisso, a gente conclui que ela tem mais de 1 ano. Por isso que nós colocamos aqui, associação legalmente constituída desde 2012.
Por quê? Porque o ano da propositura dessa ação é 2022. Que não seja 2022, mas fatalmente foi em 2022 em diante. A gente está em 2021, então tem que ser esse ano, né? Por quê? Porque tudo surgiu das reclamações que ocorreram no ano de 2022. Isso o problema fala, tá? Então, eu sei que o ano é de 2022, a empresa, a associação foi constituída há mais de 10 anos, então, no mínimo, ela foi constituída no ano de 2012, tá? Então, vejam, não é uma informação óbvia, mas é uma informação que você tem que pensar para poder extrair, e nosso exame da ordem tem muito disso, tá? Então, sim, ela atende os requisitos de ser uma legitimada ativa a propor uma ACP. Com sede no endereço X, porque eu não tenho endereço, e é representada por seu advogado infraassinado, escrito na OAB 54321, não estou inventando, tem no problema, com procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor a presente. Senhores, aqui eu estou falando da qualificação do autor e do nome da ação, que é um dos pedidos, um dos requisitos lá para avaliação do nosso tutor, tá? Propor a presente ação civil pública com pedido liminar inaudita altera par. O que é um pedido liminar? É aquilo que você pede de imediato, que tem que vir rápido, porque senão o objeto da demanda vai se perder ou vai causar grande prejuízo ao requerente. O que é inaudita altera pars? É sem ouvir a parte contrária. Você quer que o juiz, quando receber a sua inicial, no seu despacho da inicial, já mande citar, no entanto, defira o pedido liminar nas propostas que você vai pedir, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, esse é inaudita altera par. É determinar a liminar, conceder a liminar sem ouvir a parte contrária, de imediato. Então, a gente já cumpriu 3 requisitos, que é o foro competente, a qualificação do autor e o nome da ação. Agora falta a qualificação do réu. Do réu não, dos réis ou corrés, são 2 empresas. Eu vou propor a ação em face das empresas Acen Health, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número X, que eu não tenho essa informação no problema, com sede jurídica no endereço X, e sem help, pessoa jurídica de direito privado, e aí na mesma forma, tá? A qualificação que eu tenho das empresas, esse é o nome, o restante das informações você coloca X. Não deixe de colocar que ela é uma pessoa jurídica de direito privado, que isso você sabe, que por ser uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ, você sabe disso, tá? E deve ter um endereço. Você só não sabe qual é o endereço e qual é o CNPJ. Essas informações têm que constar, mesmo que você não saiba ao certo qual é. Mas você sabe que ali tem que colocar o CNPJ, ali você tem que colocar a natureza da pessoa, né? Se é física, se é jurídica, é direito ou privado. Essas informações precisam constar. As informações específicas com relação à pessoa, né? CNPJ, endereço, você coloca X. Conforme os fatos e fundamentos a seguir exposto. A partir de aqui, eu só vou explicar o item. O conteúdo que você tem que colocar compete a vocês desenvolverem, porque senão seria muito fácil, eu faria a petição para vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro item. E aí, é uma dica da Pro, é um jeito que a Pro faz para não se perder. Eu enumero os meus itens. Eu coloco item 1, 2, 3, 4 e nos pedidos eu também enumero. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha, aqui temos um erro, né? 5,
6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, desculpa, gente, viu o erro agora, então já estou numerando certinho. 8, foi bom que vocês viram como que eu faço, né? Por quê? Porque, primeiro, facilita na hora de eu pôr uns embargos de declaração ou até mesmo uma apelação, de forma a falar assim, olha, no item X, no item 3, que falava sobre a liminar, não houve apreciação do pedido, tá? Conforme o fundamento descrito no item 5 da petição inicial, então, para mim, professora Luciana, funciona quando eu tenho que retomar a petição inicial nas peças seguintes. Isso é uma prática que eu adoto desde sempre, desde o início. Vocês, se não quiserem, não coloquem, não precisem. Inclusive, nos pedidos, eu enumero, porque se o juiz deixar de julgar um, eu falo, excelência, o senhor deixou de julgar o pedido 3, que diz respeito a tal coisa. Fica mais fácil do juiz voltar na sua petição e ver especificamente qual foi o pedido 3 que você pediu e ele não verificou, tá? Então, eu creio que em termos de organização fica melhor. Tanto numa contestação, quando a gente pega uma petição assim, também é mais fácil para você contestar ponto a ponto, né? Mas aí é de vocês. Porque eu estou dando um esqueleto, podem alterar a fonte. É só cuidado aí, viu? Que a gente está falando em direito, né? Então não vão colocar florzinha, aquelas letras desenhadas, tem Times, Calibri ou Arial, mas vocês podem formatar aí do jeito que vocês quiserem. Então, os fatos, item 1, os fatos. O que eu tenho que colocar nos fatos? Você tem que colocar os fatos do problema, porém de forma parafraseada. Então, pega lá na sua petição, lê e escreva com as suas próprias palavras. Isso que é uma paráfrase. Reescrever com suas próprias palavras. Todo caso. Foro competente. Explicar por que eu estou propondo aquela ação, impetrando essa ação civil pública em Recife. Justamente porque o foro competente é o local onde ocorre o dano. Está lá no artigo 2º, eu sempre coloco aqui para vocês verem, da Lei 7347. Senhores, tem que explicar, tem que detalhar, formular uma frase, colocar o artigo, copiar e colar o artigo, conforme se verifica no artigo 2º da Lei 7347, 2 pontos, copia o artigo, explica embaixo, vemos que o foro competente para ação civil pública, para julgar a ação civil pública, é o foro do lugar do dano. Tendo em vista que as pessoas vieram e reclamaram, né, que a associação é sediada lá em Recife, que o dano principal ocorreu em Recife, logo lá é o local foro competente. Tá? Item 3, do cabimento. Por que cabe uma ação civil pública e não cabe uma ação popular, um mandado de segurança, um habeas corpus, um habeas data, qualquer outro remédio constitucional? Então, veja, a gente tem vários remédios constitucionais, né? A ação civil pública é um deles, né? Diante de outros, que lá na petiçãozinha, lá no documento que tem para vocês, na sua petição, está escrito todos quais são os remédios constitucionais. Mas no nosso caso é uma ação civil pública. E você tem que explicar justamente por que cabe uma ação civil pública e nenhuma outra. E aí vocês vão explicar que é justamente porque ela serve para tutelar direito difuso coletivo, individual, né, homogêneo, dos associados que estão, dos associados à associação requerente. Então,
a associação está ali para proteger um direito difuso, um direito coletivo, né, de todos os associados, de todos os seus associados. Aqui vocês precisam ver lá o artigo 1º da Lei 7347, o artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, usar esses dois artigos e descrever, descrever um texto falando sobre esse cabimento. Pode ser 1, 2, 3 frases, o que você achar melhor. 4. Da legitimidade ativa. Quem pode propor a ação civil pública? Você vai explicar que a associação pode propor, é legitimada ativa para propor, porque ela possui os dois requisitos necessários, mais de 1 ano de Constituição, e o objetivo dela é proteger os direitos dos associados que são beneficiários de planos de saúde, que é matéria consumerista. Da legitimidade passiva. Contra quem eu posso propor uma ação civil pública? Gente, passei a utilizar o termo ACP, a abreviação ACP, porque é comum a gente falar ACP, tá? Inclusive, se vocês não quiserem, ao transcorrer da petição de vocês, ficar reescrevendo ação civil pública, pode usar o termo ACP. Mas a primeira vez que você escreve ação civil pública nos fatos, ou até mesmo aqui no foro competente, aí vocês colocam entre parênteses ACP e dali para frente você pode usar ACP, tá? Então, contra quem eu proponho uma ACP? Contra qualquer pessoa que causar um dano dentro do que está elencado lá no artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Todo mundo que cometeu um dano contra meio ambiente, consumidor, direitos difusos e coletivo, etc., qualquer pessoa que cometa lesão ao que está descrito no artigo 1º da Lei 7347, pode sofrer uma ação civil pública. E agora vamos do direito, aquilo que a gente está pedindo. Então, o que a gente está pedindo primeiro? A gente quer que conste que essas cláusulas contratuais, essas novas cláusulas contratuais são abusivas. E para a abusividade da cláusula, o CDC ele reconhece que há uma ofensa aos princípios fundamentais. Nesse item, vocês vão falar especificamente do que é uma abusividade de cláusula contratual, por que as cláusulas contratuais são abusivas, essas especificamente são abusivas, e por que elas são nulas de pleno direito, que o CDC dá essa oportunidade de torná-las nulas de pleno direito. Artigo 51. No 6.2, o item 6.2, que é dentro do direito, eu falo da diminuição da cobertura e da rede credenciada, que também é uma cláusula abusiva. E aí eu quero especificar esse assunto. Por que há uma abusividade? Eu quero falar aqui que, além de abusiva, é ilegal, porque as partes contrataram um serviço X, que tinha aquela rede de médicos, aquela rede credenciada, e depois sofreram uma alteração unilateral, tendo que aderir obrigatoriamente ao plano de uma outra empresa que não continha aquela rede credenciada. E isso vocês precisam enfatizar, né, que essa diminuição é ilegal, é abusiva e que é muito necessário que se retome os moldes aí dos contratos iniciais. Aqui, vocês podem buscar jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, obviamente, porque a ação está correndo por lá, do STJ, ou, se houver, até mesmo do STF. Mas é interessante vocês colocarem jurisprudências a respeito. Tá?
Desculpa, item 6.3, da discriminação abusiva em razão da idade. Aqui fica fácil, né? Vocês precisam falar do preconceito, que os idosos ou as pessoas acima de 55 anos são tratadas como uma faixa podre, como um conjunto de pessoas que só traz prejuízos, né? Que não traz lucro. Em virtude disso, é muito mais para eles terem mais lucro. Eles fazem essa manobra de mudá-los de empresa e de contrato, migrá-los de forma obrigatória de empresa e de contrato, fazendo assim, cometendo assim uma ilegalidade, o que contraria ao Estatuto do Idoso, lá no artigo 15, parágrafo 3º. E ainda nos pedidos, eu venho falar da abusividade, agora da alteração unilateral do contrato e das cláusulas abusivas. Eu preciso explicar aqui especificamente que alterar o contrato de forma unilateral é abusivo. Eu preciso explicar por que a alteração da cláusula, e aí você precisa descrever quais são as cláusulas, que é a questão da UTI, da carência para o uso de emergência, é abusiva. Aí é que vocês vão usar a lei de plano de saúde, porque lá no artigo 12 fala que não pode ter carência. Não pode ter carência de UTI, não pode ter não pode ter carência para emergência e nem prazo para usar a UTI. Então, dêem uma olhadinha lá no artigo 12 que vai ajudar vocês a formularem o porquê que essa alteração dessa cláusula da UTI do serviço de emergência é abusiva. Do pedido liminar. E aqui, gente, vocês precisam explicar os requisitos das liminares, da tutela antecipada, da tutela de urgência. Quais são os requisitos? Fumus boni iuris e periculum in mora. Onde está o fumus boni iuris? A fumaça do bom direito, ou seja, estou sentindo que existe o direito. Estou sentindo aqui, estou vendo que tem uma grande probabilidade de existir esse direito. O fumus boni iuris está presente na abusividade das alterações unilaterais do contrato, que está lá no CDC. Então, o CDC já fala, olha, é abusiva a alteração unilateral do contrato. Então, já existe uma fumaça de direito. Tá? Além disso, tem em algum outro lugar do CDC, acho que é no próprio artigo 66º, ou no artigo 81, que vai falar das práticas abusivas, das cláusulas abusivas, 81, que vai falar também que aquelas cláusulas que trazem extrema vantagem somente a uma das partes também são abusivas. Então, isso é o fumus boni iuris, tá? Quando eu estou vendo que existe um certo direito, a probabilidade de existir é grande. Fumaça do bom direito. O segundo requisito é o periculum in mora. Tá? E aí, o periculum in mora está presente justamente no risco de morte, se acaso algum dos beneficiários não puder ser atendido por médicos que foram contratados anteriormente ou ainda não puder ser atendidos numa rede, num pronto-socorro. Tá? Então, aí que está o risco, não poder dar continuidade ao tratamento médico que já havia antecipado e pode aí correr o risco, além disso, de não ser atendido numa eventual emergência, certo? Além disso, nesse tópico pedido liminar, deixe bem claro que o que você quer é que o contrato seja retomado nos moldes iniciais, né? E qualquer gasto extra seja integralmente custeado pelas REs, né? Principalmente se tiver que ser realizado fora da rede credenciada. Justamente porque não tem mais médico, né? Somente o dos hospitais credenciados, só dos hospitais próprios das empresas. Até que essa rede seja retomada integralmente, devendo a operadora de saúde custear todas as despesas médicas, ou diretamente ou por reembolso.
você ainda tem que pedir que seja aplicada a multa diária. Porque se você não pede, para que eles vão mudar? Para que eles vão tomar o contrato no molde anterior? Tem que ter uma multa diária, você não precisa colocar um valor, mas você precisa requerer ao juiz que seja, que em caráter liminar é necessária aí uma multa diária. E também pedir para que seja anulada imediatamente, isso é urgente. As cláusulas que falam da carência do uso da emergência e da permanência da UTI. Isso é muito urgente. Falei de maneira genérica, mas nesse pedido liminar tem muita coisa para trabalhar, traz legislação, traz jurisprudência, tem muita coisa boa para fazer. E aí do pedido eu praticamente deixei terminado para vocês, prontinho, é isso que vocês têm que pedir. No entanto, eu vou pedir mais uma vez, modifiquem, falem com outras palavras, parafraseiem o pedido, mudem de ordem, porque por conta do plágio, porque se vocês copiam e colam aqui, lá na peça, vai ser considerado plágio, e aí vai prejudicar vocês. Isso aqui é só um esqueleto, é só uma amostra. Então, reescrevam o pedido de vocês com base nesses itens que se deve pedir. Tá? O que você tem que pedir? Citação das empresas, que seja concedido o pedido liminar para, da mesma forma que eu expliquei anteriormente, que o contrato seja retomado nos moldes anteriores, que seja estabelecida multa diária, que seja anulada imediatamente as cláusulas de carência da emergência e permanência na UTI. E, além disso, em caráter liminar, vamos intimar o Ministério Público para que ele haja custos legis, porque ele tem essa função de fiscal da lei. Né? E qualquer multa maior, ele pode verificar se essa prática está ocorrendo em outros ramos, ele tem outras competências. Então, como fiscal da lei, manda intimar o Ministério Público já em caráter liminar. E ainda a gente pede que seja julgada procedente a nossa ação civil pública. Obviamente, a gente quer ganhar essa ação. Então, que seja julgada procedente a presente ação civil pública é essencial. Você quer ganhar essa ação civil pública. Tornando a liminar concedida definitiva. Então, tudo aquilo que você pediu em caráter liminar é o seu pedido final também, que ela seja convertida ao final em caráter definitivo. Além disso, também condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais. Tá? Vamos pedir isso. Morais por quê? Porque abalou a saúde, a integridade psicológica e às vezes até pode ter aí uma falta de atendimento. E patrimoniais, se acaso houver necessidade de ressarcir ou reembolsar alguém por alguma despesa médica que antes era prevista e depois não era mais prevista pela empresa operadora do plano de saúde. Por fim, o item 4, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido. Essa é uma cláusula geral que a gente coloca em todas as petições, porque vai que a gente esqueceu de juntar alguma prova, a gente está falando que quer provar o que for alegado por todas as provas, inclusive testemunhal ou documental. Por fim, a parte final, que é valor da causa, local e data e assinatura. O valor da causa. Ele é qualquer valor. No entanto, como ela não tem um valor específico, você precisa estabelecer um valor para fins fiscais, para fins de recolhimento de custo. E aí você raciocina, bom, é uma entidade, é uma associação que tem vários associados. São duas empresas aí de grande porte, né? E além disso, depois é em cima do valor da causa que o juiz arbitra honorários. Se você coloca R$1.000, você está ali no limbo do juiz te dar de honorários 20%, R$200 de R$1.000. Então, como a demanda é grande, a quantidade de pessoas envolvidas é grande porque está representada por uma empresa ou por uma associação, coloquem um valor alto, um valor de 500 mil, R$1 milhão, tá
tá bom? Justamente pela característica, pela natureza dessa ação. Nestes termos, pedimos deferimento. Recife, Pernambuco, foi aonde eu postei, mês e ano, né? E assinatura. Senhores, não coloquem o nome de vocês. Quem está peticionando é o seu José, com o AB 54321. Os senhores não têm OAB. Né? Aqui vocês estão escrevendo em nome do seu José. Certo? Bom, queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero aí que tenha sido útil. Espero que a gente se encontre nos próximos dias. Qualquer dúvida, aí é só procurar a gente nos plantões, que a gente vai tentar aí orientar vocês da melhor forma possível, porque esse é o nosso compromisso de dar uma melhor educação, melhor ensino para vocês. Um beijo, fiquem todos bem e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau!